Fala, turma! Tudo bem com vocês? Fernando Marques Trader falando aqui. Vamos lá para mais um dia de operações aqui no Minims. Hoje, 4/8, 11h31, horário que eu estou fazendo a gravação aqui das operações de hoje. Vou mostrar para vocês o que é que eu enxerguei, o que é que eu achei aqui no índice de hoje, né? Vamos lá. Bom, preço, você vê que ele está numa lateralidade aqui enorme, ó. Uma lateralidade de mais de, deixa eu ver quantos pontos, média, tá? 1.500 pontos média, eu tô falando porque teve umas explosões altas, depois ele volta dentro da região. Então, ele estava preso aqui dentro desse range aqui, né? O que acontece? Na abertura do preço hoje, por ser uma zona de suporte aqui, né? Ele poderia estar para baixo ou para cima, né? Mas ele abriu com um gap de alta, um gap curto, tá? Um gap estreito, rompendo aqui esse topo, que para mim era o relevante da região, já mudando a estrutura. Até então, eu estava de olho em compras, buscando as regiões de interesse que eu sempre busco ali. Deu um sinal de compra aqui, que é dentro do meu operacional, porém eu não entrei. Acabei entrando um pouquinho mais caro, buscando esse alvo, aí eu vi que estava caro, desisti, abortei a entrada, mas saiu ali no gain pequeno, tá? E eu também cometi um erro, tava 4 contratos, saiu, por isso que eu também já fechei. Era para ter colocado 2 e coloquei 4 ali, ele acabou subindo, já encerrei. Aí de fato eu tava esperando ele chegar o quê? Ele chegar na região de interesse principal de sexta-feira, que ao meu ver era a retração principal de todo esse movimento. Por quê? Porque a gente tem liquidez aqui embaixo, ó. Então eu tava acreditando que o preço pudesse fazer o quê? Fazer esse movimento, subir lá e bum, descer. E essa é a minha ideia macro, tá? Mas pro micro e pro intraday, a gente tem que fazer as operações ali, na minha opinião, por estar preso nesse range, umas operações mais curtas e não uma operação longa, porque você não sabe se ele vai, né? Então, dito e feito. Tanto é que eu fiz a minha entrada foi aqui, ó, nesse ponto, tá? Que em 2 minutos vai ficar mais claro para vocês verem. Que foi na onde? Na tentativa de compra do pessoal que estava puxando o preço. Então, eu entrei contra essa manada, que para mim seria aquele meu setup principal, que é o stop estocástico. Quem acompanhou o canal há mais tempo sabe. Então, minha entrada foi aqui, busquei um alvo ali de 2/1, que estava dando exatamente com confluência na mínima aqui no fundo prévio, e também a confluência da região, que para mim era a região de retração. Então, eu fiz a entrada e saí aqui. Porém, eu fiz a entrada e tinha uma outra região micro aqui, uma região prévia, né? Uma região que poderia também, de fato, que era aqui, ó, nessa zona, ele fazer esse movimento e subir, né? Então, era uma região que eu tava meio cabreiro de defesa. Então, ele veio, subiu, eu acabei tirando a operação. Depois que eu vi que, de fato, ele fez o movimento e foi, que o meu alvo final era aqui, aí eu vendi novamente e fui. Então, eu acabei fazendo mais operações do que devia ali, pela circunstância da região, tá? E por essa dúvida que emanou na minha cabeça. Então, eu preferi preservar o meu capital. Então, eu saí por esse motivo e acabei continuando o trade aqui e encerrei nesse ponto. Basicamente foi isso, tá? Era para ter sido um tiro só, praticamente, mas acabei sendo mais pela circunstância da região. Mas o importante é o alvo, ele buscou o alvo. E agora o preço, ele está no suporte. Eu esperei um sinal forte aqui, um sinal claro de compra. Ele fez já um micro pivô, na qual está desenhando uma possibilidade de continuidade nessa alta. Mas aqui eu já não faço mais nada, já encerrei o dia, praticamente foi isso. A minha visão para swing trade é a seguinte: preço, ele estopou o candle comprador de 2 semanas anteriores, tá? Que foi a semana passada, e ele está na retração desse movimento. Então as retrações que eu acho que é mais plausível para o preço chegar ou até mesmo explorar. Então, e eu acredito que ele vai fazer o quê? Acredito que ele possa de fato buscar essa outra região aqui, ó. Então, a minha ideia em si é de vendas por esse motivo, né? E também por toda essa liquidez que está logo aqui abaixo, depois do flow principal de baixo. Então, eu acho que ele pode buscar essa região. Então é isso. E por isso que eu acabei alinhando o dia, né, no intraday, justamente com a minha leitura gráfica ali mais voltada para um gráfico mais longo, né, para ver se a gente vai ter confluências nos micros movimentos dessa movimentação longa. E é isso, encerrei o dia aqui, tá? Vou colocar aqui o relatório de performance.
4 operações curtas, como eu falei, foi tudo operações curtas, bem controlada, porque na segunda-feira eu sempre opero de uma maneira mais leve, mais tranquila. Aí no decorrer da semana, caso tenha gordura, a gente vai alavancando mais esse capital, né? Porque eu tô focando aqui na mid a longo prazo, né? Então a gente vai buscando as oportunidades claras, tá? As mais claras e seguir. Finalizei o dia aqui com 103,80 e foi isso. Essa foi a única operação que eu fiz. Agora já tem algumas coisas para mim fazer no decorrer do dia, então agora já vou encerrar. Por isso estou gravando o vídeo um pouquinho mais cedo. Beleza, pessoal? Quem quiser me acompanhar aqui, quiser dar uma força no canal, curtem, compartilhem. E tamo junto aí no dia a dia aí de operações e compartilhar com vocês aqui realmente o que de fato é de verdade o mercado financeiro, né? A verdade do mercado financeiro, eu diria. E a verdade das emoções que a gente sente, foi o que eu falei no vídeo anterior, que é referente de controle, né? Controle da amígdala, do córtex pré-frontal e desenvolvimento para que você de fato consiga ser consistente ali a longo prazo. Acredito que é esses mandamentos que você tem que fazer inicialmente, que é o controle emocional, gerenciamento, um gerenciamento adequado, não ter ganância, focar a longo prazo, ter o controle ali das suas emoções, se conhecer para você conseguir de fato desenvolver o papel melhor aqui, automaticamente saber qual é o tipo de situação que vai ativar, entre aspas, ali as situações que antevêm ali o dia de fúria. Para mim, nada mais é do que isso, é o controle da mente, aqui, controle emocional e como evitar também esses estímulos, né? Que basicamente que ele é feito diariamente ali nas operações. Conforme você entra, você não pode sentir, tem que tentar minar o máximo possível as emoções possíveis para você conseguir. Que nem aqui, eu entrei, conduzi ali, zona de defesa poderia ser, então já protegi, já me autopreservei e busquei o outro alvo depois que ele confirmou. Então é isso. Beleza? Fico por aqui. Até a próxima, pessoal.